Saúde da igreja, na paz do Senhor. Bem, os médicos disseram que era para eu usar sempre duas, né? Mas como diz a pequena Lívia, hoje eu pertejo, né? Deixa comigo, mãe, eu pertejo, né? Graças a Deus, meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando aí, né, pelas transmissões. Voltar de novo ao púlpito é uma alegria muito grande. A gente eu fiz aqui um esboço, né, que eu vou tentar seguir, não sei se eu vou conseguir, mas voltar aqui a esse lugar é uma satisfação e uma gratidão muito grande. Me faz lembrar de uma experiência que me foi relatada pelo pastor Wilson em relação ao meu tio-avô, tio Miguel Ibernon. Ele era pastor de uma igreja lá em Cruzeiro do Sul, lá no Acre, e ele teve que vir para cá, e o templo era de madeira, né? E ele então, antes de vir, ele se posicionou no púlpito, no qual ele tinha pregado muitas vezes. Ele fez uma pequena oração, ele pediu ao Senhor que ele pudesse ainda orar naquele púlpito. E muitos anos, décadas se passaram, ele foi convidado para uma conferência lá, já, né, naquela igreja, uma outra igreja, a outra igreja batista. E um tio meu, que também hoje é pastor, levou ele, olha, vamos ver lá o templo da nova igreja. E depois de visitar o templo novo, ele levou ele ao templo antigo. Ele disse, pastor, esse templo está aqui, já era para a gente ter derribado, mas nós não derribamos esse templo. E ele entrou olhando, né? Meu tio entrou olhando para o templo e vendo, né, a estrutura, templo simples, madeira, assoalho de madeira e já bem deteriorado. E ele se posicionou no velho púlpito. Quando ele se posicionou, ele disse assim, você não me pediu para orar aqui? Então é assim que Deus faz com as nossas vidas, né? Toda experiência é uma experiência. Hoje, irmãos, não é bem uma ministração. Eu pedi ao pastor Eric para dar o meu testemunho, e eu queria, na verdade, um tempo maior, mas eu não queria pedir, né? Mas ele disseram assim, olha, e tal, eu digo, eu não queria pedir, mas eu acho que 10 minutos ia ficar muito exíguo, mas também porque nós precisamos transmitir aquilo que é mais essencial. Meus amados, hoje, como eu falei, não vai ser uma pregação, é um testemunho, é uma exposição, uma coisa pessoal. Mas eu quero ler aqui com vocês duas passagens que estiveram comigo nesse tempo, né? Não só essas, tiveram outras que eu vou apresentar, mas essas estiveram, que são a base daquilo que, da minha experiência, normalmente quando eu estava internado. Está aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40 diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se queres, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e lhe disse, quero ser limpo. E também aqui em Isaías, no capítulo 35 e no versículo 7, ele fala assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal.
eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse é um versículo muito intrigante, especialmente pela parte contraditória, oposta, das afirmações que Deus faz aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Especialmente quando é do nosso entendimento, do nosso aprendizado, que essas duas últimas coisas, trevas e o mal, são coisas ruins. E a gente diz assim: como pode Deus ter criado as trevas e ter criado o mal? Então é o seguinte: se alguém tem dúvida, ele está dizendo, foi ele que criou. Agora, o significado disso e a profundidade disso, cada um tem que estudar e ver. Não é um entendimento uniforme, mas cada um pode ter o seu. Meus amados, hoje a reflexão é o seguinte: um testemunho é uma experiência, é o relato de uma experiência pessoal. E normalmente a expectativa de quem está a ouvir um testemunho é que lhe seja passado algo sobrenatural, espetacular, extraordinário. Muitas vezes na vida de quem sofreu aquela ação, ele nem percebe aquilo. Ele percebe mais pelo relato das outras pessoas. E mesmo não tendo algo assim, que possa se dizer luzes, coisas espetaculares, mas o simples relato fiel daquilo que aconteceu, das sensações que no caso eu tive, os meus pensamentos, é assim que eu acredito que pode ajudar a vida de algumas pessoas, porque Deus separa, algumas pessoas para passarem por experiências difíceis, muitas vezes longas, para que num instante apenas uma palavra do seu testemunho fale ao coração de pelo menos uma pessoa. Essa é a intenção. Então eu vou buscar relatar, assim, passar de uma forma sucinta, mas o mais lúcido, transparente possível, sem muito pelo tom da pregação, mas pelo tom da conversa, A gente vê aqui, usando esses versículos que estejam comigo, os irmãos, que é revelado a soberania de Deus. Veja que aquele leproso, ele disse assim: olha, se tu quiseres. Então só nessa palavra está implícito muitas coisas. Não havia uma dúvida de que Jesus podia, era uma questão agora do querer de Jesus. Ele também queria, mas agora era se Jesus queria. Ele disse: se tu quiseres. E Jesus, movido de compaixão, disse: eu quero. Então ele disse: se limpo. Da mesma forma, o versículo aqui de Isaías demonstra para nós toda a soberania de Deus. Nós, nesse período que estamos vivendo, a gente vê muitas vezes relatos assim de que é um vírus, é uma doença do mal, do maligno, do inferno, Como se o reino das trevas fosse o Criador e tivesse autonomia absoluta sobre isso, quando na verdade não é. Aí a gente fica se debatendo porque não entende, as ferramentas. Nós não entendemos muitas vezes as ferramentas que Deus utiliza. Como pode o castigo, como pode a dor, como pode a aflição ser algo vindo de Deus, não é? Agora eu pergunto para nós que somos pais, digamos uma coisa: hoje nós somos pais, já temos, se somos pais é porque já temos filhos,
digamos assim, foi bom, às vezes, a dor da peia, se diz assim, levava uma palmada, que coisa boa. Ficava rindo, feliz, né? Quero mais uma. Era assim que era? Não era bom, mas fez mal? Para mim não fez. E para muitos aqui não fizeram. Desculpa, aqui é que eu tenho que enquadrar aqui. Tem que lembrar que também tem os irmãos e as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela transmissão. Então não é. Agora, o resultado foi bom, não é? A disciplina, ela produz o seu resultado. Temos que ver que quando Deus ele utiliza dos seus meios para disciplinar, disciplina não é pudim, é amargo, né? Tem dor, tem sofrimento, tem calvário, tem que ter paciência, perseverança, mas na aflição está a soberania de Deus. Eu quero registrar meus agradecimentos nesse período todo que eu passei, a minha família, em primeiro lugar, né? Assim, falando de coisas, agradecimento aos terrenos, né? Porque o Senhor em tudo, Ele nunca parou de olhar por mim. Minha família, quando eu falo família, eu estou falando da minha esposa, dos meus filhos, dos cônjuges, né? O núcleo da minha família, da família. E depois que a gente casa, a família da gente deixa de ser muito mais pai, mãe e irmãos e passa a ser o esposo e os filhos, né? Aí eu digo que a parentela agora é que passam a ser eles. Aí vem primos, vem tios, aos quais eu também agradeço de todos os lugares, não é? Primos lá da cidade de onde eu nasci, que estavam ali, igrejas, pastores que estavam ali orando por mim. Agradeço a esta igreja, porque eu sei que aqui todos se condoeram por mim e dobraram os joelhos por mim. É a igreja onde eu sou acolhido conjunto com a minha família, e aqui nós temos sido edificados e fortalecidos. Então agradeço de todo o coração, em nome de Jesus, a igreja IEV, hoje sob a liderança do meu genro, pastor Eric, da minha filha Naira. Ali também outras igrejas, fora de Manaus, onde tem boa parte da minha família também congregando, primos que oraram por mim. Agradeço aos profissionais do Hospital Rio Negro, do Hospital São Lucas, médicos, enfermeiros, técnicos. É um trabalho medonho, pesado, sofrido, muito intenso, muito arriscado, e eles estão ali, pacientes, impacientes, traumas, surtos, gritos, dores, desespero, palavras muitas vezes agressivas com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos, mas eles estão ali. Eu vi isso bem de perto. Meu trabalho, agradeço a Real Equipamentos na pessoa do seu José Pinheiro, da sua filha Daiane Pinheiro. Ele, presidente, era diretora. Porque durante esse período, tudo aquilo que a gente demandou, eles estenderam a mão para nós, nos ajudaram. Receberam muito bem, no trato com meus filhos, mais direto o Jonatas, que esteve tratando com eles. E em tudo eles supriram naquilo que esteve ao alcance dele. Na verdade, poderiam ter feito até mais, mas nós só pedimos pouco, né? Mas pedimos o fundamental. Pouco não, né, meu filho? Veio ali um cilindro, né? Veio pop-up, bipap. Graças a Deus por isso. Agradeço pelas mensagens que foram enviadas para mim, pelos pastores. Veio num momento onde você está precisando de pessoas que são autoridades espirituais sobre as nossas vidas.
Do meu trabalho também agradeço a turminha que faz parte do meu setor, do qual eu sou gerente, gestor. E foi um tempo muito difícil para eles, porque nesse período, além de teve pessoas, colaboradores que saíram vitimados, e aí quando um era cometido de Covid, quem teve contato tinha que sair. E a equipe foi reduzindo. Logo em seguida, eu saí e fui internado. No período que eu estava internado, uma colaboradora também foi acometida, uma analista de crédito do meu setor, uma jovem de 38 anos, mãe. Infelizmente, ela, no entubamento, não resistiu e faleceu. Então, o pessoal sofreu um baque muito grande, mas graças a Deus eles resistiram. E o nosso retorno, o retorno ali foi motivo para reanimar, né? A esperança e cobrir um pouco aquele impacto da perda da nossa colega. Irmãos, em síntese, o que aconteceu foi o seguinte: eu vinha cuidando da minha mãe, né? Minha mãe estava no corredor do Platão há 3 dias, não recebia uma internação onde pudesse ser entubado, o oxigênio estava acabando, não tinha. A gente correndo para cima e para baixo, uma prima minha disse assim: primo, olha, as pessoas merecem pelo menos morrer com dignidade. E morrer no corredor de hospital. Morrer sem oxigênio. Morrer longe dos parentes. Não é uma coisa digna. E ela se prontificou, ela tem muita experiência, 20 anos na área de saúde. E ela se prontificou e largou tudo. Ela se mudou lá para casa de farda, de coturno, ela é sargento do Corpo de Bombeiros. Cuidou da minha mãe. E ali em casa veio eu, a Rosa pela segunda vez, ela mesma. Acreditamos que no mesmo período o Jonatas também ficou, né? Mas ele ficou assintomático naquele período. E o meu estado foi se agravando, até que uma determinada noite foi muito, dia 2, amanhecer para o dia 3, foi muito severo. E eles providenciaram a ambulância, eu fui deslocado para o Hospital Rio Negro e ali fui recebido. E começou os primeiros atendimentos. Fomos abençoados que o carro que nos transportou, a ambulância que nos transportou, o médico conhecia já quem estava lá e ele já deu um relatório, disse: olha, ele precisa de tratamento urgente. E no primeiro atendimento, deram ali aquela máscara, eu infelizmente não me adaptei com ela, era um pavor para mim aquilo. Espero que ninguém aqui precise passar por isso. Quem esteja ouvindo não precise passar, mas eu digo hoje, se passar, tente lidar com a máscara, porque muito possivelmente eu não teria passado para o estágio seguinte. Mas a minha situação ela estava muito agressiva para mim, até a aproximação das pessoas me sufocava, quanto mais botar aquela máscara no nariz, né? Quando a Rosa foi se despedir de mim, ela tocou assim, eu repeli a mão dela, a Rosa, minha esposa. Eu sabia que eu estava fazendo um gesto estranho, mas era muito reativo, muito instantâneo, muito instinto, sabe? E eu só fiz 2, 3 vezes que eu me lembro, mas o relato é que a minha saturação e a apuração de oxigênio caiu muito. Possivelmente eu vinha desmaiar, eu não me lembro desses acontecimentos. Eu acordei no dia seguinte. Na verdade, já tinham se passado 7 dias, né? Para mim era o dia seguinte. Eu ainda, né, tentando me localizar, achei que aquele quarto não era o mesmo onde eu estava, a posição da cama não era a mesma.
E eu perguntei do rapaz, eu vi a pulseira assim, mas não deu para entender muito. Eu achei que era 12. Perguntei, ele disse, olha, hoje são 12 de fevereiro. Eu disse, mas não pode. Mesmo que eu tenha entrado, eu entrei no dia 3, eu passei mais ou menos um dia lá, eu me lembro daquilo ali, daquilo outro. Mas mesmo que tenha sido dia 5, eu tenha entrado, hoje não pode ser o dia 12. Hoje tinha que ser no máximo dia 7. Então, aí pergunta assim de mim, né? Pergunta depois, seu Jonas, né? O senhor, quando estava entupado, o senhor não teve aquelas experiências, né? Normalmente é uma Larissa. Mas outras pessoas perguntaram também, né? Os campos, as viagens, ter visto anjos. Eu digo, não, para mim foi o outro dia, né? O meu foi 7 dias no máximo, né? Agora, o pastor José João, 38 dias. Foi a mesma coisa, ele diz exatamente a mesma coisa. Pergunta, pastor, e os anjos, e Jesus, e os céus? Ele disse, olha, para mim foi o dia seguinte. É assim. Não adianta buscar que não tem esse registro. A gente foi descobrindo alguma coisa depois. E aí, acordado lá no outro lugar, começou então uma nova fase já, depois de passar da fase crítica. Agora meus pulmões já voltavam a responder, mas insuficiente. A respiração, ele dizia assim, respira fundo. Quanto que dá? Não dá. E depois dali, depois de melhorar, eu fui para já uma outra sala, já era um semi-intensivo. E depois de lá, no dia 15, eu fui transferido para o Hospital São Lucas, que é também do Apvida. E depois de 7 dias lá, eu recebi alta e vim para casa. Ainda vim para casa, no oxigênio. Mas depois comecei uma outra fase. É uma fase que a gente não conhece, que é a recuperação física, né? Você ter ideia, irmãos, eu não sentava, eu praticamente não suspendia a perna. Tudo era na cama. Nós vamos falar aqui das partes sujas, né? Mas quem cuidava de mim era a Rosa. Lá no hospital também eram eles. E aos poucos é que a gente foi aprendendo a mexer a perna, ter mais postura, sentar, dar 2 passinhos. Hoje eu me pego andando e digo, meu Deus, eu não podia andar nem assim 5 metros. E graças a Deus, hoje eu consigo andar. Só tem, assim, uma atividade mais puxada, não é que eu me canse, é que não dá conta ainda, sabe? Começa a apertar. Quero falar, irmãos, o que é que me sustentou ali? Efetivamente, qual foi? Quando eu tive consciência do meu estado, o que é que me sustentou ali? O que é que me ajudou a passar por aquele momento e até aqui? Os dias de maior luta para mim foram o dia anterior a eu ser internado, o dia que eu fui internado, e esse primeiro e segundo dia depois que eu fui extubado, né? Que é sair do tubo. Esses foram os dias mais difíceis, mais longos. Eu me lembro ali, irmãos, que eu comecei a ver tinha uma janelinha e eu via um prédio que ficava lá fora e eu dizia assim, se eu sair daqui, eu vou lá naquele prédio. Eu saí daqui. Vejam bem. Para uns isso pode expressar dúvida, mas eu vou explicar para vocês por que eu falava assim, se eu sair daqui. Eu me lembrava também da imagem da minha esposa, quando eu dei entrada no Apvida, porque é aquelas portas de dupla abertura, e ela ficava assim. Eu fiquei numa posição, no primeiro leito que eu estava, que eu vi ela assim, meio na vertical, na diagonal, e ela ficou lá horas. Então, toda vez que alguém abria, ela aproveitava para me ver. Eu aproveitava para olhar ela.
E a imagem dela me ajudou nesse momento do pós-entubamento. E aquela bendita janelinha deixava ver o prédio que estava lá. Tinha um relógio ao lado. Não eram as horas que eram longas, eram os minutos que eram longos. Muito devagar. E aquela respiração difícil. A gente tem que treinar para respirar. E eu tive uma primeira intercorrência. Intercorrência é um evento ruim, né? Então teve uma manhã e repentinamente eu comecei a tremer incontrolavelmente, sem controle, todo o corpo, não é só o seu braço, tórax, não, todo o corpo, as pernas, chega a sacudir a cama. Aquilo foi o momento mais tenso para mim. E aí foi a hora que chegou o médico. Ele dizia assim, né? Dava sempre bom dia e dizia assim: bom dia, Jonatas. Como você está se sentindo hoje? E naquele momento eu comecei a tremer. E eu dizia para ele: doutor, eu não estou bem. Você está bem, Jonatas? Doutor, como é que eu posso estar bem se eu estou nessa situação, me tremendo, e a situação está pior? Jonatas, você está bem. Olha os números. Bem, eu estava olhando com os olhos dele, porque os números estavam atrás de mim nos painéis, né? Eu digo para mim o seguinte: se estavam bons, eu não sei, mas ele me fez acreditar que estavam. E aquela palavra do médico me puxou. Aí ele veio, né, ficou assim do meu lado, né? Não foi mais, mas teve um receio. Mas foi tranquilizador porque ele tinha falado. Doutor Paulo, médico de 33 anos, intensivista. Agradeço muito a Deus pela vida daquele médico. E depois disso aí, então, eu comecei aqueles momentos que se seguiram, é onde a gente vê que você está em cima de uma corda, né? E qualquer coisa pode fazer a gente pender para um lado ou para o outro. E não há domínio próprio em cima disso aí. O máximo que você pode fazer é tentar ficar em cima da corda. E aí eu pergunto, no meu modo, você diz assim: Senhor, eu determino que tu me cures. Ou eu dizer: eu determino essa doença que ela vai embora. Isso é uma questão pessoal, tá? Não estou doutrinando ninguém. Falando da minha experiência. Como eu pensei naquele momento. As lembranças que vieram da Bíblia para mim foram: em que eu me embasei? Eu lembrei do rei Ezequias. Ele pediu mais 15 anos, fez besteira. Disse: Senhor, eu não quero sair daqui para depois desonrar o teu nome. É preferível que eu vá. Eu lembrei de quando Jesus esteve numa cidade onde ele nasceu, ele não fez muitos milagres, porque o povo foi incrédulo. Ele disse: eu não sou incrédulo, eu creio, não é por causa de incredulidade. Eu creio. Eu lembrei de Isaías 45. Eu sei que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, do bem e do mal, do bem e da disciplina. Eu aceito isso, eu não tenho medo disso. Na verdade, nós que somos crentes, eu vou dizer mais uma vez, eu não tenho medo de morrer, e acho que o crente não tem. O que nos apavora é o modo como morremos. Não é a morte em si. A gente vai dizer: eu brinco com as minhas irmãs, com a minha família, e digo: rapaz, a melhor morte do mundo seria morrer como a minha avó. Né? Começou a apagar devagarzinho assim. Poxa, isso é uma morte muito beleza, né? Mas morrer de câncer,
me ajudou a me sustentar naqueles dias, lembrar das pessoas que até aquele momento eu tinha conhecimento que estavam passando ou passaram por situações difíceis, como o irmão de um cunhado meu, que foi gerente da Bemol. Naquela época, naquele momento, ele estava entubado quando eu dei a entrada, mas sabia que ele estava resistindo. Lembrei do Zezinho do Carrapicho, a luta dele. O homem tem 62 anos, ou mais um pouco. Lembrei da luta dele. Eu lembrava da irmã Antonieta. A irmã Antonieta dizia assim: Senhor, eu queria pelo menos só uma noite de sono. Nós sabemos o drama da irmã Antonieta. Eu me lembro dela constantemente. Na verdade, a Covid para mim, ela trouxe o sufoco da dor, da respiração, mas não tinha dor. Aquele sufoco. E aquela apreensão de aquilo, qualquer hora, apagar. Mas e as pessoas que estão com câncer, com trauma, que se quebraram, que põem parafuso nas pernas, na cabeça, nos braços, é muito maior. Eu tinha consciência de tudo isso. E, por último, irmãos, tem essa passagem aqui que eu falei do leproso. Ele disse assim: Senhor, se tu quiseres. Eu digo: Senhor, eu fiz como ele. Senhor, se tu quiseres. Eu só dizia assim: olha, eu quero. Tudo bem, aí você diz: tá bom, irmão João, mas e o que é que você queria? Eu queria voltar, obviamente. Por que eu queria voltar? O que me lembrava? Eu lembrava dela. Nós fizemos um acordo. Nós temos um desejo, como todo casal tem, que é de envelhecer juntos, ficar velhinho, andar devagar. Nós também temos esse desejo, é um desejo comum que Deus dá a todo casal. Eu dizia: Senhor, olha, eu sei que o Senhor vai sustentar ela, porque meus filhos já são grandes, vai ser uma dificuldade a mais, mas ela não vai ficar desamparada, mas ela vai ficar muito triste. Mas não é porque eu quero, é se o Senhor quiser. A sensação, irmão, de estar ali, a gente compreende com muito mais facilidade. Quanto tempo já passou aí? Tentar resumir mais ainda. Essa é as Escrituras. Irmãos, eu lembrei da passagem de Jesus Cristo. Ele diz assim, que ele estava angustiado até a morte. Não é? Mas eu me lembrei disso, não que eu estivesse angustiado, eu não estava angustiado. Estava triste. Estava numa guerra, numa batalha ali, onde você, qualquer hora, pode pender para o lado da morte. E essa frase, lá do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ela sempre me despertou curiosidade em relação ao seu significado. Então é óbvio que a gente imagina que a sombra da morte é a projeção da própria morte. A gente imagina um mal, um demônio, alguém com uma espada ali, né? Essa é a imagem que a gente tem da morte. Algo sombrio, algo negro, algo terrível. Na espreita, urubus voando, esperando o cadáver, a pessoa ali, o moribundo, morrer, para que eles possam então devorar o corpo. Isso é a sombra da morte. Por que a sombra da morte para nós, eu pensei, ela é menos difícil do que para Jesus? Por quê? Porque para nós, como não temos consciência do futuro,
não temos ciência do futuro, existe a esperança de que a coisa mude para o lado certo, para o lado bom, para o lado que nós queremos. Mas para Jesus, não ia mudar, e ele sabia que não ia mudar. Ele iria passar por todo aquele sofrimento. Mas eu descobri uma outra coisa que não tinha me ocorrido em todo o tempo que eu refleti sobre essa passagem. Pensemos o seguinte, irmão. Se existe uma sombra, é porque a sombra pertence a alguém. Não é verdade? Mas se esse alguém tem a sua sombra, tem a sua projeção numa sombra, é porque existe algo, uma luz sobre esse alguém, que faz existir a sombra. Não é verdade? Existiria sombra se não tivesse sol? O sol, a sombra existe por causa da luz. E obviamente eu entendi que quem está acima da morte, e a sombra da morte se projeta, é o nosso Deus que traz a sua luz. Então eu não tenho que temer. Eu não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas eu estava tranquilo assim, nesse aspecto. Meu pedido será esse, Senhor, ela vai ficar muito triste. Mas eu não quero voltar e fazer besteira. Se essa for a hora, então que seja a hora, porque eu sei que tu vai cuidar. Eles diziam assim, era uma coisa que... Vamos, rapaz. Não saiu do lugar não, ele ainda continua 18, 16. Tu parou, foi... A imagem dele, né? É uma experiência depois, eu vou falar para vocês. E eles diziam assim, seu Jonatas, o senhor é um milagre. Eu sinceramente, eu não sei, assim, eu não sabia. Parecia que tinha acontecido algo muito, muito extraordinário. Eu sei que, nós sabemos que a estatística diz que de cada 100 pessoas que são entubadas, 80 morrem. E 5 pessoas falecem, né, 6 meses depois, porque voltam a ser reinfectadas, voltam por outras doenças, acabam sendo reentubadas e 25% delas vêm a falecer, ou seja, de cada 100, só 15 sobrevivem. Eu sei que é algo difícil sair de lá. Mas eu descobri o seguinte, gente, olha, a alegria deles, na verdade, é como a ovelha, uma que estava perdida que você recuperou. Eu ouvi, uma ou duas vezes, quando havia um paciente, havia aquele 2 vezes eu ouvi grito, mas outras vezes eu vi uma pessoa faleceu perto de mim, e ele morre se batendo assim, ó. Ele estava entubado, é incontrolável, ele não tem consciência do que está fazendo, é o corpo que está paralisando. E ele morreu de uma forma meio bruta, né? Mas eu me lembro dos eventos que quando tinha uma ocorrência, corria a equipe para lá. Então tinha uma equipe que fica ali, o médico fica coordenando, olhando aqui, pega essa injeção, aplica isso e coisa. E fora da sala de enfermagem, fica um outro grupo, eles ficavam cantando, ficavam orando por aquela equipe que estava lá dentro. Aquilo foi impressionante para mim. Isso quer dizer que ali naquele lugar está repleto de pessoas que temem o Senhor. Esse era o milagre. E um irmão conversando, acredito que ele era irmão, ele já era um senhor, seus 45 para 50 anos, e ele conversava comigo,
Ele disse: seu Jonas, também disse as mesmas coisas, né? Eu sou um milagre. Eu fico mais assim, porque também tinham outros, ninguém ficava muito ao redor deles lá conversando. Não sei se eu me tornei muito carismático, mas ele disse: olha, quando essa pandemia passar, o que vai restar dela é uma geração diferente. Deus vai derramar uma geração de pessoas mais bondosas, mais sensíveis, mais misericordiosas. E aí eu entendi, lembrei mais uma vez de Isaías 45. Lembrei do sermão da montanha que Jesus disse que nós somos o sal e a luz da terra. Lembrei do amor de Deus que Ele faz muitos padecerem de sofrimento. Para quê? Para derramar ainda sua bondade sobre a terra, para que sejam ainda luz, para que sejam ainda sal para essa terra, para que muitas vidas ainda venham a ser resgatadas. Deus escolhe alguns para passarem sofrimentos, experiências mais duras, para se tornarem pessoas melhores, para abençoarem outras vidas. Eu pensei assim: olha, se alguém dissesse assim, propôs para você, para mim e para você: olha, você vai ser uma pessoa bem melhor depois que você passar por certo tipo de experiência. Você vai ser mais forte, você vai ser mais amoroso, vai ser cheio de visão, de poder, você vai ter fé inabalável. Mas você tem que passar pela Covid, você tem que passar pelo câncer, você tem que passar por um acidente, você tem que passar por uma dificuldade financeira, você tem que perder seus parentes, ter uma experiência assim de perda. Eu acho que a gente pensaria se topava, especialmente quem já passou por isso. Eu que já passei, e a minha foi leve. Olha, agora que você tem consciência como foi só um teste, só um testezinho. Agora vamos dos Vera. Não sei. Não, nós passaremos por isso, mas Jesus Cristo, Ele resolveu, ao contrário, se diminuir, para que nós pudéssemos ser aumentados. Irmão, não houve um evento efetivamente assim, sobrenatural, um anjo ficou lá na minha cabeceira, e eu dizia assim: rapaz, cadê o anjo? Não tem anjo, não fica pedindo. Eu digo: não, anjo não tem não, mas eu sei o seguinte: mas eu sei que o Senhor está olhando por mim. Sabia disso sempre, em todos os momentos. Houve, irmão, alto o meu retorno para casa. Graças a Deus foi um dia maravilhoso, um dia histórico. O retorno para minha casa. Mas no momento em que eu fui internado, a partir dali existiu a minha experiência e a experiência deles. E essa eu não tenho uma experiência, eu não posso dizer, eu só tenho os relatos. Se eles quiserem falar, depois vai ter um louvor aqui. Então, de duas coisas eu sei: é que eles se reuniram todos os dias para orar, para cantar, interceder pela minha vida. Isso aconteceu, continuou depois que eu cheguei em casa. Nas primeiras semanas eu não podia sair da cama. Eu participava pelo WhatsApp lá da cama. Aí depois eu ia conseguir ir para a sala. E por fim, nós entregamos aquele período ao Senhor. Eles cantavam um louvor da Nívia Soares: nós seremos abalados. E também a Rosa, ela olhava para essa foto. Essa foto foi tirada quando a Naira fez 30 anos. No dia que ela fez 30 anos. E o desejo dela é que eu voltasse
para segurar ele de novo. E ele vai dia de sábado lá para casa. E a gente passa a maior parte do tempo na bagunça, né? E eu bagunço mesmo. Eu estou curtindo demais essa fase de ser avô, né? Eu brinco com ele, rodo no chão, rolo no chão. Eu sujo do chão, né? E foi um momento marcante. Eu agradeço a Deus por ter me trazido aqui. Peço a Ele que continue me ajudando para que eu não venha desapontá-lo. Diz assim, é porque você ainda não fez o que tem para fazer, ou Deus ainda não fez o que Ele tinha para fazer. Parece assim que é como se viesse a ser algo extraordinário, sabe? Mas, queridos, o extraordinário para mim, sabe o que é? Para mim pode ser, por exemplo, os meus pedidos que estão aqui no caderninho do papai que eu ganhei deles lá no Dia dos Pais, muito atrás. A coisa extraordinária é simplesmente, irmão, você ser pai. Não existe mais extraordinário do que ter o privilégio de ser avô. A Bíblia diz que os cabelos brancos, né, são para aqueles que alcançam ver os filhos dos seus filhos. É coroa de honra. Coroa de honra, né? São os filhos dos filhos. Eu tenho isso. E a gente quer coisas mais grandiosas do que isso, quer coisa mais espetacular do que ser mãe. Parece que só serve se a gente fizer milagre, se a gente tiver um destaque. Para mim, eu descobri que o destaque é seguir na nossa jornada até o fim. Eu encerro por aqui, mais uma vez agradecendo ao nosso Deus, que sempre manteve os seus olhares sobre a minha vida, me permitiu chegar aqui de novo. O púlpito é um lugar muito legal, e eu passo a palavra aqui.